É possível usar o que sobra das construções para fazer novas construções. Aqui em Camaragibe, cidade da região metropolitana do Recife, são produzidos tijolos com rejeito de obras que ia parar em aterros sanitários. Técnica sustentável e econômica. O tijolo é considerado ecológico antes de tudo, porque ele não passa pelo processo da queima. Então, essa extinção desse processo, essa retirada desse processo, que emite gás carbônico na atmosfera, faz com que ele seja considerado ecológico. A mistura do solo e cimento, ele é uma mistura simples, é um material aglomerante, que é o cimento, com um material mineral. Então, esse mineral é que ele é substituído pelo entulho. Aqui nessa região, a gente tem já uma usina que faz esse beneficiamento, triturando ele, peneirando ele. Pode vir concreto, tijolo, ferro, às vezes vem um pouco de plástico por conta dos canuítes que vem por dentro da estrutura, da parede, e madeira também. A máquina ela separa tudo. Ela tritura, faz o processo de britagem, um sistema de rotor. É martelos. O martelo quebra e ela separa para o sistema de peneiramento. No caso do pó do mármore, ele já vem em pó. Ele já é um resíduo que ele já sobra das marmorarias em formato de pó, bem fino, e eu consigo misturar na proporção ideal. Qual é o material, hein, Joedi, que está sendo usado aqui? Aqui a gente está peneirando o entulho, né? A gente está peneirando na peneira e é 4.8, que é a norma de tijolo ecológico fala, que tem que passar nela. O que passa é o que a gente vai utilizar. Esse é o produto do resíduo de mármore, né? E aí, a partir dele, a gente também vai peneirar, só que ele é bem fino, né? Já é do mármore mesmo, é bem fininho. E aí, a gente vai usar a proporção de 30% dele e 70% do outro. Inicialmente, a gente mistura, adiciona os entulhos, né? O entulho com o pó do mármore, faz a mistura dele. Depois da inserção dos resíduos, a gente adiciona o cimento, faz a homogeneização dele, mistura bem. E depois adiciona-se a água, que é onde vai dar a hidratação inicial do cimento com a umidade ótima, que a gente chama, que é essa compactação ideal. Mistura feita, homogeneizada e úmida, vamos inserir ela no silo da prensa para que ela seja comprimida, compactada e prensada para a obtenção do tijolo. Essa prensa produz por dia 2.000 tijolos. É a nossa produção máxima aqui hoje. Comercialmente falando, a gente tem uma altura padrão de 7 centímetros de altura do tijolo. Essa etapa é qual, Joedi? Isso, ela se chama de cura, onde o tijolo está ganhando a resistência através do enclausuramento aqui do plástico filme. Ele está totalmente molhado, as bolhas estão todas aqui. E ele, à medida que ele vai evaporando, no próprio circuito, ele vai se hidratando também. Então a gente não precisa ficar molhando sempre ele, só enclausura e deixa ele trabalhar por si só durante 7 dias. Uma espécie de estufa, então, aqui. Isso, uma estufa. Por que você acha que o tijolo ecológico ainda sofre tanto preconceito dentro da construção civil? É pela falta de conhecimento das propriedades, principalmente mecânicas, que é a principal qualidade aí da aplicação na construção civil. Entre as vantagens econômicas e sustentáveis, sobretudo, né? Existe um valor agregado em cima desse produto que as pessoas praticamente não valorizam por desconhecimento, né? Enquanto o imóvel é muito mais valorizado quando se tem soluções sustentáveis, quando são de baixo impacto ambiental e principalmente associar isso ao orçamento é o plus. Os itens somados geram uma economia de 20% a 40% no total da obra.
que eu conheci o tijolo ecológico, né? Eu me apaixonei, eu disse, nossa, eu preciso utilizar isso, porque eu estava buscando uma solução que fosse mais sustentável, né, do que o convencional, mas que não fosse tão trabalhosa. Pensar numa casa dentro quase da mata, né, num lugar que a natureza é muito presente, a gente tem que ter um cuidado, né, com esses elementos que a gente vai estar trazendo para uma construção. E aí já pensar no desenho da casa e de pensar, né, nessa casa integrada com a natureza. Por conta da questão do tijolo não precisar de reboco, embolso, chapisco, emassamento, né? A gente pode utilizar ele de forma aparente. Então a gente tem uma economia gritante nessa etapa final, vamos dizer assim, né? Que uma alvenaria convencional precisa, porque ela não é esteticamente bonita, né? Então ela precisa de todo esse acabamento de rebocar, emassar e pintar. E o tijolo ecológico não precisa disso. Então isso já é uma economia muito grande. Eu acho que a arte está também de mostrar ele, além, né, das características voltadas à sustentabilidade, a arte dele aparente também tem um significado especial. O tijolo ecológico, ele é modular. Então você vai colocando um com o outro encaixado. Ele leva muito pouca argamassa entre um e outro. No convencional, a pessoa constrói a parede, depois quebra tudo para passar o cano de água e cano os conduítes da elétrica. No tijolo ecológico não, a gente já passa por dentro dos furos. Então é uma obra que tem muito menos quebra-quebra. É uma obra mais rápida, porque justamente os tubos já passam por dentro, né? E muito mais limpa, né? A obra que a gente chama obra limpa. O resíduo é muito menor. É uma casa que a gente, toda vez que a gente está nela, né, e pensando no processo e observando, a gente reafirma, né, a nossa escolha tendo sido positiva, né, para esses elementos mais naturais, sustentáveis e alinhados à natureza.